Olá, futuros colegas corretores de imóveis, peritos avaliadores. Hoje nós vamos para o bloco número 6, ressalvando, como sempre, que os direitos autorais deste vídeo e dos demais são restritos ao ITED, Instituto de Tecnologia de Ensino à Distância. Pois bem, no último bloco, bloco 5, portanto, nós falamos dos bens de eficiência decrescente, em que eu falei para vocês que a tabela de Ross-Heidak existe, vocês vão ver, mas de pouca aplicabilidade. Digo isto por conta dos anos que milito com avaliação de imóveis e me valho muito pouco dela. E disse mais a vocês que vocês só as deverão vislumbrar no momento em que estejam avaliando um imóvel muito antigo, porque a tabela de Ross-Heidak prevê a desvalorização por tempo, por idade, por obsoletismo. Então eles têm uma classificação até 50 anos, quando há uma previsibilidade de vida útil do imóvel, quando na realidade nós sabemos que se o imóvel tem uma manutenção devida e tudo mais, ele tem uma vida muito mais considerável. Bem, veremos então hoje os bens de eficiência crescente. São os bens que ao longo do tempo vão ganhando valor. Ocorre um acréscimo do valor em relação ao tempo. Como exemplo, na doutrina vocês vão ver terrenos, terras em geral. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir um tipo de pronunciamento de alguém comprou uma área aí para engorda. É muito comum se ouvir isso em áreas rurais, né? Mas existe também na área imobiliária. Deixe-me explicar-lhes como. Por exemplo, a pessoa que tem uma determinada percepção de mercado imobiliário identifica, às vezes, áreas ou imóveis ou propriedades que naquele instante não valem absolutamente nada. Mas eles têm notícias, por ouvir dizer, que ali vai acontecer algo, uma estrada, um metrô, algo que o valha. Então compra-se a preços reduzidos e esquecem que foi adquirida aquela área. Quando acontece aqueles eventos que a pessoa previu, consequentemente há um valor significativo agregado àquele bem imóvel. Por isso que se designa como imóveis de engorda, por este aspecto. Bem, o conceito de eficiência crescente se aplica para uma condição normal de mercado. Eu disse, uma condição normal de mercado, sem levar em consideração as variações abruptas em função de decisões econômicas, decisões políticas, intempéries climáticas. Percebem? Então, uma intempérie climática pode interferir de maneira positiva ou negativa. Então, se liguem, no roteiro veremos. Vamos ver, porque este nosso propósito aqui é dar-lhes noções de avaliações ou avaliação imobiliária. E disse-lhes em momento anterior que a avaliação de imóveis não está restrita a cálculos, a inferências, não. Há uma gama de conhecimentos indispensáveis para um corretor de imóveis avaliador. Neste caso em particular, vejamos aqui o conceito de empreendimentos. Conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica. Pode ser imobiliário, industrial, rural. Porque observem, nós estaremos ou devemos estar prontos para avaliação, e a avaliação de imóveis tem uma extensão significativa. O corretor pode
ser contratado para avaliar uma propriedade rural, industrial, e assim por diante. Bem, um conceito de benfeitoria. Neste evento, eu vou trazer para vocês, inclusive, um exemplo que vocês fixarão como os nossos outros parceiros de sala de aula fixam quando o evento é presencial. Então vejamos na raiz o que vem a ser benfeitoria. Resultado de obra ou serviço realizado em um bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano. Se liguem, quando eu estou nas turmas presenciais, eu normalmente comento um exemplo que eu vivenciei com um cliente meu. Eu trabalho com administração, com aluguel e administração de aluguel. E certa feita, eu viajo muito, e em dado momento fiz um contato com a administradora e perguntei se estava tudo ok, se estava tudo bem. E a menina da recepção me disse: doutor Nilson, olha, deu um problema aí, hein? Seu João chegou aqui muito agitado, violento, deu uma pancada num equipamento aqui, quebrou, e e disse que o senhor vai se ver com ele. Eu digo, mas eu estava distante, e eu, com a prática que tenho, eu digo, olha, qualquer que seja o problema, eu não terei como resolver daqui. E como já estava retornando para Salvador no dia seguinte, chegando, fui para a imobiliária, pedi a pasta daquele imóvel. Ele tinha vários imóveis sob nossa administração, mas esse problema estava numa casa que nós locamos para fim não residencial. Funcionava nessa casa uma academia de ginástica. Então eu peguei a pasta, examinei, estava tudo ok, e aí identifiquei que no contrato o mesmo venceria ou se extinguiria 4 meses após. Que fiz? Telefonei para a inquilina, era a dona Cláudia. Disse, dona Cláudia, tudo bem? Não, minto, deixa eu voltar. Eu aí liguei para o seu João. Quando eu liguei, era ainda, isso tem algum tempo, daqueles telefones que você... E ele gritando do outro lado, irritadíssimo. Eu digo, seu João, como... Aí ele me disse, como é que eu contrato o senhor para administrar os meus bens e a inquilina constrói uma piscina e eu sou o último a saber? Eu aí digo, porque a casa não tinha piscina. A casa não tinha piscina. E aí eu quero questionar-lhes. Piscina é uma benfeitoria? Oh, isso é bom quando a gente está presencial. Então, olha o conceito de benfeitoria. Resultado de obra ou serviço em um bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano. Eu aí disse, seu João, o senhor não foi o último a saber. O último a saber fui eu agora, porque eu não fui consultado em momento nenhum, muito menos o senhor. Se acalme, façamos o seguinte, eu vou fazer contato com a inquilina e lhe dou um retorno. Se acalme, e aí o velho no telefone me xingando, o rapaz estava... E aí foi aí que eu então liguei para a dona Cláudia. Dona Cláudia, Nilson, tudo bem? Com relação ao imóvel, né, eu percebi aqui na pasta que dentro de mais alguns dias, poucos, o contrato estará vencendo. Ô, doutor Nilson, foi ótimo você ter ligado, porque eu preciso realmente conversar com o senhor. Eu também não disse do que se tratava. Marcamos, agendamos para uma vistoria. E aí parti para casa. Chegando na casa, o interfone, casa com 2 pavimentos. E aí, quando eu apertei o interfone, liberaram o portão, eu entrei. Quando eu começo a me dirigir à recepção da academia, aqui nesse campo visual, eu vi o estrago, uma piscina. Uma piscina. Eu digo...
Mas ela estava me aguardando em frente, então eu fui ali para tratar de um assunto, mas eu não podia me precipitar. Aliás, nunca se precipitem nas coisas que vocês estejam envolvidos, porque a precipitação gera problemas sérios. Eu aí a cumprimentei cordialmente, tal, e aí entramos, sentamos, começamos a conversar, quando ela me disse, olha, os meus alunos aqui da academia me cobraram tanto que eu resolvi fazer um investimento e estamos agora oferecendo hidroginástica também. Eu digo, hidro? Como? Se a casa não tem piscina? Daqui a pouco eu mostro ao senhor. Eu fiz a vistoria na casa e aí vamos. Quando eu chego na piscina, tá lá o pessoal na hidroginástica. Eu aí, mais curioso, eu estava ali com uma missão, e eu percebi um revestimento um pouco diferente da piscina. Porque é muito comum, quando o curso é presencial, as pessoas dizem, fiberglass, ou fibra, ou de... Foi aí que eu vim descobrir que existe uma empresa que trabalha com piscinas, especializada em piscinas, e que tem um slogan, o seu sucesso merece uma piscina de vinil. Como é que funciona isso? A empresa vem, faz um estudo da área, faz um projeto, vem, faz um revestimento não, uma estrutura em aço, tem os detalhes. E depois da estrutura toda pronta, sem fazer um furo no chão, ou minto, com pequenas intervenções. Monta a estrutura e depois vem e molda a piscina com um bolsão vinílico. Um bolsão vinílico. Então, perguntar-se-ia, uma piscina é uma benfeitoria? Hoje vocês, estou dando de mão beijada aqui, refletirão, depende. Tá? Porque se for estruturada desta forma, é um acessório. E como acessório, como é que eles fazem? Eles vêm, esvaziam a piscina, vêm com uma máquina própria, fazem a remoção do bolsão vinílico, vêm, desarmam tudo e montam em outro lugar. Então essa piscina, ela não é uma benfeitoria, e sim um acessório, um equipamento. Ok? Então fica o exemplo aí para vocês, sabendo já que independente disso, do ponto de vista de classificação, existem as benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias. Voluptuárias são aquelas que se dão ao deleite, seria o caso. Né? Mas seria o caso se ela tivesse sido produzida ou construída em alvenaria, ok? Porque a característica da benfeitoria é não poder tracionar aquele bem sem destruição, fratura ou dano, ok? Então fica combinado estas noções elementares de benfeitorias. Bem, aí vem uma outra situação que é muito comum em avaliação de imóveis também: desmembramento. Para tanto, nós vamos ver a definição de desmembramento: subdivisão de um terreno em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Esta é a definição de desmembramento. No momento que vocês lerem, ok, vocês então sedimentarão essa informação. Eu estou aqui exatamente para passar-lhes o roteiro e noções, sempre repetindo, noções. Aí nós vamos para o outro item, que é o fator de comercialização. O fator de comercialização é determinado pela razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo de reedição ou de substituição, que pode ser maior ou menor que 1. Fundo de comércio. Lembram que eu comentei com vocês do fundo de comércio? Observem, o fundo de comércio, ele tem uma característica muito própria no tocante à sua constituição. Isto está determinado na lei
8.245 de outubro de 1991. Então, esta lei determina que o fundo de comércio é um bem intangível pertencente ao titular do negócio, decorrente do resultado de suas operações mercantis, composto, entre outros, de nome, freguesia, patentes e marcas. Só um instante para eu fazer uma correção aqui na máquina. Bem, então vimos aí o fundo de comércio, ok? Então o fundo de comércio, ele se assemelha muito ao ponto comercial, que foi explicado para vocês em bloco anterior, ok? Então se liguem. A idade real. A idade real é um outro aspecto fundamental no momento da avaliação. A idade real é o tempo decorrido entre a conclusão de fato da construção até a data de referência. Então vocês têm que ficar atentos porque muitas vezes a idade real é um fator traiçoeiro. O imóvel está com a manutenção eficaz. Manutenção eficaz. Idade real. Tempo decorrido desde a conclusão de fato da construção até a data de referência. Isto é um tema de extrema relevância. O corretor avaliador tem de estar atento, porque muitas vezes o imóvel tem uma aparência em função de manutenções e tudo mais, quando na realidade a sua idade real não condiz com aquela aparente. Vejamos então o próximo item, idade aparente, exatamente como tínhamos dito. É a idade atribuída ao imóvel de modo a refletir sua utilização, funcionalidade, partido arquitetônico e materiais empregados, entre outros. Então observe, idade aparente. Todos esses itens que compõem a idade aparente hão de ser observados pelo avaliador, pois isto influencia no valor a ser determinado deste bem. Vamos agora ver o item testada. Quero chamar a atenção de vocês porque no popular a pessoa tem um terreno. E aí normalmente diz, eu tenho um terreno com a testada magnífica, quando na realidade olhem a definição técnica do que vem a ser testada. Testada nada mais é que a medida de frente de um lote. Qual é a diferença entre terreno e lote? Olha, lote. Basta que vocês, no exame documental, percebam se aquele imóvel está inserido num loteamento. Se está inserido num loteamento, não há o que se discutir. Lote. Se não, é um terreno, ok? Lote é todo imóvel situado em um loteamento. Se não há caracterização do loteamento, é um terreno, é um imóvel como outro qualquer. Bem, amostra. Olha a importância das amostras em avaliação de imóveis. A resolução que nós vamos estudar até os blocos seguintes, os dois blocos seguintes, nós vamos ver o que determina a resolução 1066. Há uma influência direta da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a ABNT determina que, num quadro amostral, vale dizer, das amostras coligidas para aquela avaliação, estas têm de existir em número mínimo de 5 amostras. 5 amostras. Então, é de extrema relevância que vocês percebam. Por quê? Porque o método, de todos que nós vamos ver ainda, o método consagrado para o corretor de imóveis, é o método comparativo direto de dados de mercado. Método comparativo direto de dados de mercado. Mais à frente nós vamos destrinchar isso para vocês. Bem, depreciação numa avaliação de imóveis. Depreciação
É a perda de valor de um bem devido a modificações ou estado ou qualidade ocasionada por deterioração, mutilação ou obsoletismo. Então, observem, existem determinados tipos de reformas que são realizadas em alguns imóveis que valorizam e, às vezes, depreciam o valor. Por exemplo, um empreendimento com a característica de apartamentos de 4 quartos. Aí o cidadão resolve fazer uma reforma e, por fim dessa reforma, esse imóvel passa a ter, ao invés de 4, 3 quartos. Então entra no critério de subjetividade. É evidente que ele preteriu uma dependência deste imóvel e ampliou alguma coisa. Mas aquele cliente que precisa de 4 quartos ou 4 dormitórios, seguramente vai entender esse aspecto como depreciativo. Então isso influencia no valor. Fiquem ligados, porque isso é detectável na vistoria do imóvel objeto da avaliação e na análise documental, porque é cultural no Brasil se procederem reformas desta ordem e não fazerem o que é exigível, vale dizer, a averbação desta alteração na matrícula do imóvel. Então, muitas vezes o corretor de imóveis vai avaliar o bem e, nesta avaliação, se ele não tiver acuidade, vai haver uma disparidade. Porque na matrícula do imóvel constará, tipo, pegando esse exemplo que nós estávamos comentando aqui, 4, quando na realidade na vistoria só se identificaram 3 quartos ao invés de 4. Então, com os comentários já feitos com relação a este particular. Valor. O valor tem muitos sentidos, né? E elementos modificadores. E a fim de não nos estendermos muito na matéria, apresentaremos algumas das mais usuais no mercado. Valor de mercado. Vamos lá. Frequentemente, o valor de mercado de um bem é referido como sendo o preço pelo qual um vendedor desejoso o venderia e um comprador igualmente desejoso o adquiriria, sendo que nenhum deles estaria sujeito a pressões anormais. Ok? No momento que vocês lerem os dados que serão disponibilizados para vocês, vocês então farão uma equiparação e perceberão exatamente esses aspectos comentados agora. Bem, valor de reposição é uma outra situação, mas jogo aberto não é tão usual para o corretor de imóveis convencional. Então, o valor de reposição é aquele em que o valor da propriedade é baseado em quanto ele custaria, geralmente ao nível de preços correntes de mercado, para repor a propriedade ou aos seus serviços igual ou satisfatoriamente com pelo menos outro preço de semelhante propriedade ou de seus serviços. Então, o valor de reposição implica em orçamento detalhado. Quanto seria necessário para a reposição de determinadas situações naquele imóvel objeto da avaliação? Se liguem. O valor potencial, representado pela capacidade que o imóvel possui de produzir renda máxima. Aí, normalmente, para a determinação do valor potencial, há de ser feito uma série de análises. E normalmente é necessário um contador. Isso aí normalmente diz respeito a imóveis não residenciais. Não residenciais. Se residenciais, o que há de se verificar aí é exatamente o valor que este produziria se alugado. Se alugado.
Por exemplo, em locação, vocês devem ter visto isso em outra disciplina, existem aquelas situações das locações por temporada. Então existem imóveis com características definidas para esse objetivo, tipo temporada. Então, neste caso, o valor potencial estará diretamente agregado a esta condição. Preço de mercado. O preço de mercado é o montante realmente pago ou a ser pago pela propriedade numa transação normal, particular. Difere de valor. Olha, preço é a quantidade. E o valor de mercado se trata de um valor histórico ou concretizado, enquanto que o valor de mercado é e permanece uma avaliação a ser comprovada. O preço de mercado não envolve a adoção de conduta prudente pelas partes, de ausência de estímulos indevidos ou de qualquer outra condição básica com o conceito de valor de mercado. No momento que vocês forem ler a apostila, vocês compreenderão exatamente porque é susceptível de interpretação. É necessário que o avaliador interprete exatamente estes pormenores comentados aqui. Bem, metodologia de avaliação. Bem, eu já lhes disse anteriormente que a metodologia normalmente utilizada pelo corretor de imóveis é a metodologia comparativa. É o método comparativo direto de dados de mercado. Já vimos como se estabelece. No mínimo 5 amostras. E neste caso, o avaliador deverá proceder preço ofertado ou preço vendido. Mais à frente nós vamos ver exatamente as duas situações. Quando nós estivermos trabalhando com amostras que são expostas à venda ou então vendidas. E os detalhes nós vamos ver exatamente mais à frente para que vocês não se confundam, porque, convenhamos, é um volume significativo de informações e nós temos que graduar essas informações para que vocês tenham um domínio pleno. Então, o método de... voltando. Nesse caso em especial, você vai ter sempre que observar o metro quadrado da propriedade, o preço praticado. Você há de determinar o valor do metro quadrado. Então, numa avaliação de imóveis, 3 situações. Determinação da média aritmética. A média aritmética é obtida dividindo o preço pelo valor da área do imóvel. Ok? A média homogeneizada. A média homogeneizada você tem que fazer um procedimento, que vocês vão ver isso no tópico de cálculos, que será possivelmente um outro instrutor. Porque o que nós estamos vendo aqui são noções de avaliação de imóveis. E a média ponderada. Então, média aritmética, média homogeneizada e média ponderada. Então, o instrutor da prática de avaliação seguramente vai abordar isso com vocês. Bem, método de custo é um outro método. Como o nome já sugere, método do custo. Implica exatamente num orçamento. Um orçamento, você tem que observar as benfeitorias que existem. Já vimos as benfeitorias úteis, voluntárias e necessárias, que vocês devem ter visto isso também no módulo de Direito e Legislação. O método de capitalização da renda é mais ou menos aquilo que eu comentei anteriormente e que vocês deverão estar atentos quando o imóvel tem vocação para exploração de locação ou mesmo de negócio. Existe um outro método que é singular em avaliação quando não cabe o método comparativo direto. É o método involutivo.
prestem atenção que eu disse involutivo. Por que a ressalva? Porque existe também o método evolutivo. Então, involutivo e evolutivo. O método involutivo é baseado em um estudo de viabilidade econômica, de aproveitamento máximo do terreno ou do imóvel, de acordo com a legislação urbanística local. Este método é muito utilizado para se determinar o valor de um terreno em zona urbana. É também conhecido como método de aproveitamento máximo eficiente. Normalmente, este método involutivo ele é utilizado quando você não consegue o número de amostras necessárias, que já vimos, 5, ok? O método residual é aquele que define o valor do imóvel pelo terreno ou pela diferença do terreno e as benfeitorias. Neste caso em especial, é necessário um orçamento detalhado, e aí foge um pouco da nossa competência. É mais um procedimento para engenheiros e arquitetos. Bem, vimos aqui estes métodos, noções, evidentemente, de avaliação. Este é o módulo 6. Então teremos mais à frente o módulo 7 e, finalmente, o módulo 8. Então, nos veremos no próximo bloco, bloco 7. Até já!